Olá, uma corajosa. Eu sou Fabi Calneto. Eu sou Marisa Souza. Hoje é quinta e a gente te conta. Hoje é quinta-feira e a gente vai dar continuidade na leitura do livro O Profeta, do Khalil Gibran. E o tema de hoje, né, o capítulo de hoje é sobre o comprar e vender. Bora lá, Má? Bora lá, vou começar. Sobre comprar e vender. E um mercador disse: Fale-nos sobre comprar e vender. E ele respondeu, dizendo: A terra lhes dá seus frutos, e se souberem encher as mãos, nada lhes faltará. É na troca das dádivas da terra que encontrarão abundância e satisfação. Porém, sem amor, justiça e generosidade, a troca levará alguns à ganância e outros à fome. Quando no mercado vocês, trabalhadores dos mares, dos campos e dos vinhedos, encontrarem os tecelões, os oleiros e os coletores de especiarias, invoquem então o Espírito que governa a terra, para que venha até vocês e santifique as balanças e os cálculos que contrapõem seus valores. E não tolerem que os de mãos vazias tomem parte em suas transações, pois venderiam suas palavras em troca de seu trabalho. Para tais homens devem dizer: Venham conosco ao campo ou com nossos irmãos ao mar e joguem sua rede, porque a terra e o mar lhes serão generosos tanto quanto foram conosco. E se vierem os cantores, os dançarinos e os flautistas, comprem também seus dons, porque eles também colhem frutos e incensos, e o que trazem, embora moldado em sonhos, protege e alimenta a alma. E antes de deixarem o mercado, assegurem-se de que ninguém saiu de mãos vazias, porque o espírito que governa a terra não dormirá em paz até ver satisfeita a necessidade do mais modesto de vocês. Que lindo, lindo. Sobre É o com... equilíbrio de troca, né? Aqui, Exato. bem claro, bem claro. Uhum, Se souberem encher as mãos, nada lhes faltará. E aqui já tem uma imagem bonita, né? Que é a encher a mão. Então, assim, é abundante, mas é o que cabe na minha mão. uhum, uhum. Mais Sim, nem menos, né? Não é a mão, a sacola, a bolsa, a mala. a mala, o carrinho, É a mão, né? é Se a mão. somente a mão, nada vai faltar. E é E na aqui troca também das tem um... dádivas. Oi. Não, e aqui também tem um pouco do próprio movimento da pessoa. Porque Uhum, quando ele fala, terra lhe dá seus frutos. E se souberem, uhum. né? Porque precisa haver o movimento para encher É. as mãos. Você precisa ter esse movimento e aí nada vai te faltar, porque a terra está dando fruto, de qualquer maneira. Você sabe que você me fez lembrar agora uma professora da faculdade, a Cristina, É. e ela falava assim, uma vez ela perguntou pra gente na sala, as coisas caem do céu? E aí todo mundo, não, não, não. Ela falou, ah, cai sim, cai sim. Só que às vezes não cai aqui, exatamente na mão de vocês. Às vezes cai ali na frente, vocês têm que dar um passo. Vocês têm que dar um pulo. Vocês têm que correr, Olha, às vezes, 1 metro, dois, três, né? Então, assim, tem que fazer esse movimento. E agora você falando disso me lembrou essa pergunta dela, que assim, as coisas caem do céu. Só que a gente precisa é, se perceber aonde que está caindo, se colocar nesse lugar para poder pegar e colher, né? E aí sim, complementa com sim, essa imagem do Gibran aqui, que é estender a mão, né? Pelo menos esticar o se braço. Tem gente souberem. que nem o braço estica. É, Tem gente que a coisa tá caindo aqui do lado, e fala, ai, mas eu vou ter que me mexer, vou ter que sair dessa cadeira.
Exatamente isso. Vou ter que abrir os olhos, vou ter que ver. Então, eu tenho que olhar para onde está caindo, por que que não cai bola? É, Ai, é ai. bem isso mesmo. E tem essa outra parte aqui, né? É, é na troca que as dádivas encontram, né? Abundância e satisfação. Porém, sem amor, justiça, Uhum. generosidade, a troca levará alguns à ganância E e outros à outros à fome. fome, que aí é a discrepância, né, do que a gente tem. Então, entendo eu, né, que tem sim um movimento interno, né, das pessoas se movimentarem para pegar, só que também Uhum. querer pegar demais ou querer Sim. pegar de menos, né? O querer pegar demais vai tirar de quem também se colocou em movimento, mas que faltou porque alguém pegou no lugar dele, né? Então, não sei. É, e Eu, até o contraponto aqui, quando Hum, ele fala amor, justiça e generosidade. Então, o contraponto disso para o injusto, né? Para a ganância também e para o não compartilhar. É isso mesmo que vai acontecer, né? Leva a ganância à fome, a ausência de perceber a justiça, né? O que é justo para ser generoso também e trazer esse compartilhar. Então, fica tudo concentrado só num único lugar, às vezes, uhum, como infelizmente acontece, né? sim. Aí essa parte aqui, ó, santifiquem as balanças, né? Então, quando você for no mercado, né, que for lá fazer suas compras, invoque o Espírito que governa a terra, que vem até vocês e santifiquem as balanças e os cálculos que contrapõem seus valores, né? Então, assim, é uma invocação de algo maior para que a gente seja justo, né? Nesse, o quanto que eu pego para mim, Uhum, eu tô no sim, lugar do mercador, o quanto que eu cobro, né? O sim, quanto que é justo nessa troca. Muito interessante essa fala dele aqui. E aqui, né, ai meu Deus. E não tolerem que os de mãos vazias tomem parte de homem. suas transações. Traduzindo para tempos modernos, impostos não retribuídos de maneira adequada. O pessoal não faz nada, né? O sistema, o governo, sei lá, não faz nada e toma uma parte do trabalho, do esforço de quem está produzindo de fato. Pois Obviamente, venderiam, não, é, e venderiam suas palavras em troca de seu trabalho. fica lá vendendo, né? Promessa aqui, promessa ali, entrega aquela Exato. dívida. Em troca do seu trabalho, do que você Então, faz e do imposto que você paga. bom, hoje, dia dessa gravação, é dia 27 de maio de 2025. Estamos a 2025. 3 dias, inclusive, do término do prazo da declaração de imposto de renda. Então, muito bom É trabalho. verdade. Claro que quando isso for ao ar já não vai ser, né? Já vai ter passado, mas É, e assim, né? É só um parênteses aqui. Pessoalmente, tá? Falando agora, tá expondo um pouco mais do que eu penso sobre. Eu não acho. Eu acho justo a gente contribuir. Não, a minha questão não é essa. Quando eu, né, pago os meus impostos, eu pago com, com honra e agradecimento, inclusive pelo meu faturamento, né? com certeza. Pelo que eu recebi. Então, assim, eu não ligo de pagar o imposto, né? Meu sentimento não é contra isso. Até brinco, né? Teve um contador uma vez que falou: Nossa, mas por que que você recolhe imposto de tudo? Você emite nota de tudo? Eu falei: Ué, porque é minha obrigação emitir nota de tudo, Sim, né? Ah, mas tem valores aqui que não precisa. Eu falei: Não, para mim precisa, né? Eu vou fazer a minha parte. O que eles vão fazer com o dinheiro que eu pagar aí é karma deles, é problema deles. Eu exatamente. quero ficar isenta disso, né? É.
É, É só para ilustrar isso tudo. Então, assim, minha questão pessoal aqui não é não pagar, pelo contrário. Eu até gosto. Quanto mais, significa que eu estou faturando mais. Então, que bom. Por outro lado, no nosso local aqui, o que me incomoda realmente é ver a, a não aplicação adequada, né? Eu brinco que o sim. Brasil é o país mais rico do mundo, na minha opinião, porque não tem nada de R$ 10 em termos de, quando a gente fala, né, dessas corrupções, essas coisas que se descobrem, nunca é nada de R$ 10, é sempre milhões, bilhões. E aí você vê tanta gente passando necessidade, é essa injustiça que me pega um pouco. Mas, E injustiça é justamente por isso, por conta de um país ser tão rico, ser é, tão abundante, ser tão próspero em diversos aspectos, né? De tudo, de clima, de solo, sabe? De e até de força de trabalho. recolhimento, porque para E de- roubar o que é roubado, é, significa que tem muito. Pois Tem é, muito, né? E aí a gente exatamente. fala assim, existe a injustiça social, quem tem muito, quem tem pouco. Sim, existe. Agora, esse que tem muito, quando ele paga muito, esse muito que é pago podia ser distribuído para quem tem menos. E não vai. Esse é o ponto, entende? Não Porque tem como é que a distribuição. gente consegue equilibrar a conta? Não é. Enfim, o assunto aqui é complexo, não quero nem entrar nesse tema, mas fica aí cada um com as suas opiniões. A questão aqui é que a abundância existe. A gente precisa se movimentar para pegar a nossa parte, com Sim. respeito, com amor, com generosidade, né? E E justiça. como ele segue aqui dizendo exatamente isso, essa Exatamente. venham conosco ao campo ou com nossos irmãos ao Isso! mar e Bora joguem conosco. sua rede. É. Tem todo mundo. Olha aqui, ó, a terra e o mar serão generosos, assim como foram conosco. Eu acredito Sim, nisso. Mas exige o trabalho, né? sim. Exige É. um trabalho e, assim, pensar nesse trabalho também é interessante porque, às vezes, a gente está trabalhando, mas isso a gente já falou lá no episódio sobre o trabalho. A gente está trabalhando com uma postura interna de muita dor e sofrimento. Não está num Uhum. trabalho a serviço do amor, a serviço, Sim, né? A gente está numa reclamação interna e isso não está frutificando. Então, quando a gente está trabalhando de uma maneira que não está frutificando, significa que a minha postura interna não está sendo, né? O que eu estou entregando para o mundo, as minhas sementes, não, ou não está caindo em terreno fértil, ou não está sendo sim. nutrida adequadamente. É É, complicado. e internamente é esse lugar de saída só, né? Mas é que às vezes, claro, tem situações, situações, mas do campo da sobrevivência, né? É, Então, quando ainda não abre ainda e percebe que só está ali no campo da sobrevivência, tem uma certa limitação. Claro exato. que é um desafio, não estou dizendo que é algo fácil, vai lá Pelo contrário. e muito pelo contrário, exatamente. Mas aqui como ele segue, né? E aí depois vem uma leveza aqui, né? E Uhum, se vierem os cantores, os dançarinos e os flautistas, comprem também seus dons sim, porque eles também colhem frutos e incensos, e o que trazem, embora moldado em sonhos, protege e alimenta a alma, né? exato. E o quanto de leveza e de beleza que tem quando ele traz isso sobre os dançarinos, os flautistas, ou seja, a arte em si A mesmo arte em também, si, exatamente. né? Que é uma classe que a gente, olha, aqui, pelo livro aqui, a gente deve, né, valorizar, porque é um alimento, tanto quanto para o corpo, um alimento para a Sim, alma. sim, Pois bem. E antes de deixarem o mercado, assegurem-se de que ninguém saiu de mãos vazias. Olha isso. Tudo que eu estou levando, né? Teve a troca justa, né? As é troca justa. relações, né, com as quais eu me conectei aqui dentro desse mercado. Elas foram bem resolvidas, né? A troca foi justa.
entre as partes, porque o espírito que governa a terra não dormirá em paz, até ver satisfeita a necessidade do mais modesto de vocês. Ou seja, a vida, na Hum, sua grandeza, ela aguarda essa justiça da nossa parte, ela aguarda essa troca justa da nossa parte, né? Então, importante a gente ver como a vida é generosa também neste lugar de ter paciência com a gente, de aguardar sim, que a gente sim. faça os nossos movimentos. E aí essa troca ela pode também, ela acaba sendo justa quando esse movimento interno também acompanha o que recebe, o que entrega, o que compra, o que vende. Então tem esse movimento em conjunto também, né, para Uhum. acontecer. Muito bem. Temos um episódio sobre comprar e vender. Então, Comprar e vender. obrigada mais uma vez por você que acompanhou esse nosso papo, esse nosso podcast. Coloca aqui nos comentários como que essas Sim. falas chegam para você. Se você conhecer alguém que possa se beneficiar desse nosso trabalho, compartilha. E quinta-feira a gente te conta mais. Não é não, Má? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.